Bom dia a todos. Damos início à nossa aula de escola dominical aqui da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos estudando uma série chamada Os Heróis da Fé, os personagens bíblicos principais que nos inspiram através das suas vidas. O tema da nossa aula de hoje é a vida de Moisés. O texto para a nossa meditação é o texto de Hebreus, no capítulo 11, nos versos 23 a 29. Vamos dar início à nossa aula, então, com uma oração. Senhor Deus que estás nos céus, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, ó Pai. Venha abençoar esta aula de escola dominical, dando-nos a Tua orientação pelo Teu Santo Espírito, dando a Tua iluminação para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versos 23, fala sobre Moisés. Diz o texto: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. O texto narra então aqui os eventos principais que aconteceram durante a vida de Moisés. A vida de Moisés que nós podemos estudar em 3 aspectos: a sua chamada, o seu encontro com Deus, a sua chamada para a sua missão, a sua peregrinação na sua carreira de fé e o trabalho que ele fez ali de libertação do povo de Israel do Egito, com a caminhada deste povo, e depois a conclusão da sua vida depois de ter cumprido tudo aquilo que Deus havia determinado para ele. Vamos então fazer o nosso estudo nesses 3 aspectos da vida de Moisés. Primeiramente, o chamado de Moisés, o comprometimento de Moisés com a sua missão. Toda a vida de Moisés é narrada então no livro do Êxodo. O livro do Êxodo narra a saída do povo de Israel do Egito, a libertação da escravidão que eles estavam sofrendo ali no Egito, o seu encontro então com Deus através da caminhada pelo deserto no Monte Sinai, quando eles receberam os 10 mandamentos, e a instituição então de Israel como povo, como nação, e quando Deus então vai realizar uma aliança com o povo, conhecido também como aliança mosaica. A chamada de Moisés. Moisés, como nós sabemos pela história, que nós conhecemos do texto de Êxodo no capítulo 2, foi tirado das águas. Havia ali uma perseguição muito grande. O faraó queria matar então todos os recém-nascidos, principalmente daqueles escravos do povo hebreu que ali vivia. E ele então é retirado das águas, encontrado pela filha do faraó e escondido então do rei do Egito na época. Ele é criado então como filho adotivo da filha do faraó e criado dentro do palácio real lá no Império Egípcio. Ele recebe também os cuidados de sua mãe adotiva, que o encontra ali, e ele é filho da filha de Faraó, mas recebe uma educação nos princípios religiosos de sua fé através de sua mãe, que trabalha ali como ama e vai cuidar então
do seu filho, de tal modo que assim ele conhece os primórdios da fé, os rudimentos da fé no Deus de Israel, no Deus dos pais, né, que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando ele, depois de algum tempo, depois de alguns anos, ele toma consciência daquilo que acontecia com seu povo, a situação de escravidão diante do império egípcio, a situação de opressão que este povo vivia. Tudo é narrado ali no início do livro do Êxodo, nos capítulos 1 e 2 desse livro. E tomando conhecimento então deste fato, dessa situação, há um fato na vida de Moisés. Ele se revolta contra aquela situação de opressão e ao ver a cena de um egípcio que maltratava um dos membros do seu povo, ele acaba matando este egípcio, assassinando este egípcio, tendo então de fugir dali. Ele vai se encontrar então no deserto, saindo ali da região do Egito, atravessando o Mar dos Juncos. Ele entra na península do Sinai, onde hoje é a Arábia, e ali ele vai passar um certo tempo. Naquela época era chamada a terra de Madiã. Nesta terra de Madiã, na sua peregrinação, ele vai conhecer então a sua família, sua esposa, seu sogro, e num dos momentos da sua caminhada ali, ele vai ter o seu encontro com Deus. Ele está no deserto e tem aquela experiência que é narrada no capítulo 3 do livro do Êxodo, a experiência da sarça ardente, a sarça que queimava, mas ela não se consumia, né? Ela não se extinguia, não se destruía. E no meio dessa sarça ele ouve uma voz que é o Deus falando com ele. Faz a sua chamada: Moisés, eu tenho uma missão para lhe dar. Eu estou contigo. Você vai ser chamado porque vai libertar o meu povo. Eu quero que você vá de novo até a casa de Faraó, até o palácio real, e converse com o Faraó para que ele liberte todo este povo que é oprimido. Este povo precisa ir embora ali do Egito, daquela situação de opressão. Não há necessidade de que haja esta opressão há tantos anos que eles estão ali. E Deus diz a ele: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus dos teus antepassados, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés então fica surpreso diante daquela cena. Ele não se acha em condições de cumprir a missão, né? Ele diz que não tem um preparo adequado para estar ali e para ser o libertador, né? Comparecendo de novo diante do faraó e da terra do Egito, de onde ele havia fugido. E ele faz uma pergunta interessante a Deus. Ele precisa, ao chegar no Egito novamente, caso ele tenha que ir, dizer quem é esse Deus, né? Que Deus é esse que me envia? Ele diz a Deus: eu vou ter que falar com os anciãos, eu vou ter que me explicar diante dele, né? Para dizer sobre a missão que eu vou realizar, quem está me enviando, em nome de quem eu vou falar. Então ele pergunta a Deus: qual é o seu nome, né? Que Deus está me enviando? Como que eu vou comparecer diante do Egito? O Egito, que era um país politeísta, de muitos deuses, né? Cada deus do Egito dizia que tinha mais poder que o outro, e ele precisa então autenticar a sua missão, autenticar o nome desse Deus, né? Comprovando que era o verdadeiro Deus, que era o Deus dos antepassados. E Deus então conversa com ele e vai dizer: eu era o Deus dos teus pais, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu fui conhecido como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Assim eu fui conhecido lá no passado, na caminhada de Abraão e dos primeiros patriarcas. E agora eu estou lhe enviando. E Moisés pergunta: mas qual é o seu nome? Eu preciso dizer o seu nome. E Deus diz a ele: você não precisa se preocupar com o meu nome, eu estarei sempre contigo, eu vou estar com você. Você quer saber o meu nome? Eu sou o que serei, né? Eu sou o que serei. Ou, noutra tradução, eu serei o que serei. O que Deus quer dizer para ele? Deus quer dizer que não tem
passado, não tem presente, não tem futuro. Deus está com ele, vai estar com Moisés o tempo todo. E quando chegar o momento em que ele vai estar diante do faraó, quando ele for realizar a sua missão, Deus lhe capacitará, lhe preparará para que ele fale com o faraó. Deus estará sempre com ele. Deus é alguém que se faz sempre presente, sustentando o seu povo, carregando os sofrimentos do seu povo, compreendendo a cada um e compreendendo o íntimo de cada um. Deus nunca se ausenta das pessoas, dos crentes, daqueles que são considerados os filhos de Deus e de todo o seu povo. Por isso que Deus não lhe diz o nome. Deus diz que Ele é. Eu apenas sou. Eu serei o que serei. Eu sempre estarei contigo. Este é o sentido da nossa tradução. Diz Deus, eu sou o que serei. É esse que Ele diz, que é o seu nome. É o nome em que Moisés deverá falar diante do povo. Nessa tradução nossa, eu serei o que serei, ou eu sou o que serei, é uma tradução do verbo hebraico, do verbo ser, aquele que é, aquele que está presente. E esse verbo no hebraico, ele não era, quando referido ao nome de Deus, não era o tempo todo pronunciado. Esse nome de Deus, esta frase, eu serei o que serei, era considerado uma frase sagrada. O nome não podia ser pronunciado. E os especialistas aqui no estudo do Velho Testamento tentam então encontrar uma possível tradução deste nome. Então o verbo hebraico, o verbo ser, dá a palavra errier, errie, e o errie vai dar a nossa palavra Jeová, porque deduziram que antigamente o nome correspondia a Javé, a Jeová. De Jeová, alguns entenderam que era Yahvé, Yahvé, outros entenderam que era Javé. Então, o Deus Javé, o Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés, o nosso Deus, esse Javé nada mais é do que a conjugação do verbo ser no hebraico que nós estamos fazendo, que traduzindo corresponde àquilo que está no texto. Eu sou o que serei. Algumas traduções dizem eu sou o que sou. Deus está dizendo que Ele é sempre presente, que Ele está o tempo todo conosco, Ele vai nos guiar no futuro, Ele vai nos capacitar em tudo que nós estivermos fazendo, em tudo que nós estivermos realizando. Quando nós temos um projeto, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema de vida, algo a ser resolvido, e nós colocamos os nossos pedidos em oração a Deus, pedindo a sua orientação, pedindo que Ele nos guie, pedindo que Ele sustente em determinada situação, nós devemos compreender que este Deus é sempre presente conosco, Ele nunca vai se ausentar de nós. Por isso que existe essa frase, eu sou o que serei, eu serei o que serei, eu estarei sempre contigo, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Deus é aquele que está sempre conosco, sempre presente. Ele está dizendo aqui, diante daqueles deuses do Egito, aqueles deuses politeístas, aqueles deuses que não são deuses, que nada são, eu sou o verdadeiro Deus, eu sou Deus e desde sempre o sou. Esta frase de Deus relembra aquilo que o profeta Isaías também ensinava. O profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 43, verso 10, fazendo referência a Deus, diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O nome de Deus lá no Antigo Testamento, o nome de Deus que veio lá da religião hebraica, era um nome sagrado, não podia ser constantemente pronunciado. Daí as nossas traduções, todas as vezes que na nossa Bíblia há referência ao eu sou o que sou,
ao eu serei o que serei, a nossa Bíblia usa então a palavra Senhor. A palavra Senhor é utilizada porque ela traduz o hebraico Adonai. Adonai, que é o nosso Deus, que é o nome sagrado, o nome do Eterno, que não é pronunciado e que é narrado então lá neste primeiro encontro entre Deus e Moisés, na chamada de Moisés, no livro do Êxodo, no capítulo 3. Essa é a experiência que Moisés tem de conhecer a Deus, de saber que esse Deus então está lhe enviando nesta missão de libertação do povo. E Moisés volta então para o Egito. Moisés volta, vai ter a sua primeira reunião com o faraó, não vai ter sucesso nessa reunião, vai depois comparecer novamente ao faraó e vai pedir a libertação do povo, a saída do povo de Israel ali do Egito, e vai fazer uma série de sinais, uma série de milagres, mostrando que este Deus que está enviando a Moisés também tem poder até mais, né, que os outros deuses dos egípcios que eles acreditavam. O coração do faraó se endurece, diz o texto, não deixa o povo sair, e vai ver então na narrativa do livro do Êxodo aquele episódio das 10 pragas, né? São males, são acontecimentos que vêm lá no Egito, né, para que o faraó então liberte o povo, tome consciência de que ele está diante de um poder maior, e este poder vai até o final para derrotar a todos os egípcios. Na última praga, na 10ª praga, há a morte dos primogênitos, e até o filho do faraó vai ser ferido nesses eventos todos. Aí o faraó é que vai libertar o povo, vai concordar então com a saída do povo do Egito. Então aí começa então a segunda parte, né, da caminhada de Moisés, da vida de Moisés, que é a sua carreira, né, a sua carreira de fé, na condução desse povo e na libertação do povo. Deus vai dar orientação então para que quando eles forem sair do Egito, haja a celebração da Páscoa e a instituição da Páscoa, conforme narrado lá em Êxodo, no capítulo 11 e no capítulo 12. O povo então reúne os seus pertences, os seus bens, né? Faz um sacrifício de um cordeiro que é preparado para ser comido rapidamente. Eles pegam lá as suas roupas, as suas vestes, os seus cajados, né? Este cordeiro é preparado, regado lá com ervas amargas, há toda uma série de cerimonial descrito lá no capítulo 11, capítulo 12 do livro do Êxodo, mostrando os ensinamentos de Deus para o seu povo. E assim esse povo vai deixar o Egito, vai ocorrer a libertação do Egito. E essa Páscoa, esta passagem, que é a passagem do reino da escravidão do Império Egípcio para o reino da libertação, através da entrada no reino de Deus, através da caminhada com Deus. Este evento da Páscoa é repetido anualmente como uma rememoração, né, daqueles momentos de escravidão do povo hebreu que estava ali no Egito, instituído por Deus. E nessa caminhada, há aquele episódio em que o anjo do Senhor, o anjo de Deus, vai passar fazendo seu juízo sobre todo o povo e vai ferir a cada primogênito do Egito. E em cada porta, em que era a porta do povo do Senhor, haverá um sinal que é um sinal vermelho, um sinal escarlate. Onde houver aquele sinal, o anjo ali não ferirá, sabendo que ali é uma casa de alguém que faz parte do povo de Deus. Moisés então sai junto com seu povo do Egito, atravessa o Mar dos Juncos, né, entrando então ali na região do deserto, vai fazer então a sua descida pelo deserto, né, toda essa história da descida pelo deserto vai ser narrada mais à frente no livro de Números. Vão ocorrer diversos episódios nessa caminhada pelo deserto, até o momento em que no sul da península, no sul da região que eles estão, eles chegam diante da montanha de Deus, do Monte Sinai. E ali vai haver o encontro então entre Deus, né, e todo o povo. Vai haver a presença de Deus em que vai dar os 10 mandamentos, a
a concretização da aliança, né? Assim como havia uma aliança feita com Abraão, uma aliança abraâmica, em que seriam abençoados todos os povos da terra, agora Deus chama especialmente um povo para guardar os seus oráculos, um povo para guardar os seus princípios, um povo que vai ser eleito para ser a sua testemunha, né? A testemunha dos atos de Deus diante de todos os povos e diante de toda a terra. Ali no sul da península do Sinai, diante da montanha do Sinai, a montanha de Deus, o povo vai receber os 10 mandamentos e vai receber as leis, as primeiras leis, conforme é narrado lá no livro do Êxodo, a partir do capítulo 20. Então é narrado essa história no capítulo 19 do Êxodo, a aliança entre Deus e o povo, né, representado por Moisés. Né, o povo vai ser abençoado para testemunhar, para carregar os oráculos dos ensinamentos do Senhor. Então a segunda parte do livro do Êxodo, então, vai tratar desta aliança, né? As leis da aliança, que começa no 20, né, o capítulo 20, que é o Decálogo, né, os 10 mandamentos, é a abertura dessa aliança. Essa aliança vai ser conhecida então como o Código da Aliança. Os capítulos 21 a 24 do livro do Êxodo tem as primeiras leis, as primeiras instruções do Senhor a todo o povo. Leis acerca da vida religiosa, da vida civil, né, da relação entre com os servos, a relação entre patrão e empregados, entre proprietários e seus escravos, e toda uma lei de proteção àqueles que nada têm, àqueles que estão numa situação muitas vezes oprimida, uma situação de opressão. Esse é o Código da Aliança narrado ali no livro do Êxodo. E mais à frente neste livro, a partir do capítulo 25, vão ser dadas as instruções religiosas para a construção do templo, aquele templo portátil que era o tabernáculo de Deus, com as primeiras instruções sobre como deveria ser a adoração que é feita no tabernáculo, a adoração que é feita na tenda da reunião, onde Deus estaria com o seu povo. A construção deste templo, né, todo o significado não só na descrição física da construção deste templo, mas na significação espiritual dos elementos deste templo e dos elementos do tabernáculo. Mas Moisés sobe ao monte para receber esta aliança, para receber esta lei. Permanece ali um longo tempo no monte, 40 dias nesse monte. E o povo então cai novamente na idolatria, o povo cai no pecado. O povo então, não confiando que o seu líder voltará, que o seu líder estará com ele de novo, acaba fazendo um bezerro de ouro, bezerro que representava ali a adoração de deuses antigos, né? Na região ali de Canaã, naquela região da península, aqueles deuses que haviam do Egito, eles entendiam que o Criador teria que ser representado por um animal, e o touro, né, o bezerro, era o representante do Deus que eles que eles queriam depositar a sua fé. Moisés desce então do monte depois de haver recebido as leis, haver recebido então este decálogo, e fica surpreso diante daquilo que está acontecendo com o povo, né? A adoração de outro Deus, a adoração de um ídolo, e quebra essas tábuas da lei. E Deus então diz a Moisés que vai punir todo o povo, vai extinguir este povo, e que fará uma descendência, apenas a descendência de Moisés. E Moisés então vai fazer a sua intercessão, né? Vai orar pelo povo, intercedendo pelo povo, exercendo aqui o seu papel sacerdotal. Moisés vai dizer a Deus, então, como o Senhor vai destruir este povo que o Senhor chamou lá atrás no passado, este povo que o Senhor vem chamando desde os nossos pais, desde Abraão, este povo que vai ser um farol, né, de ti diante de todo o mundo. Agora o Senhor vai
destruir a todos. Todos vão dizer que o Senhor não tem poder, o Senhor não é um Deus poderoso. Por que destruir este povo? Eu não quero a glória, diz Moisés. Eu não quero a glória para mim. Eu não quero nada de benefício pessoal. Mas o Senhor deve cumprir a tua palavra, cumprir a tua promessa, perdoar os pecados desse povo, né? Dar uma oportunidade para que este povo mude o seu comportamento e seja abençoado. Deus, então, através dessa intercessão, dessa oração de Moisés, então, acaba suspendendo o decreto do seu castigo e perdoa, né? Diz que haverá outra forma de punição, perdoando inicialmente esses pecados iniciais do povo. Moisés é chamado novamente ao monte e é renovado a sua aliança. Ele recebe de novo as tábuas da aliança, as tábuas da lei, para transmitir ao povo e ensinar ao povo. Isto lá é a sequência, né, do livro do Êxodo, né, conforme narrado o episódio do bezerro de ouro, nos capítulos 32 ao capítulo 34. E a partir do 35, então, existe a continuação, né, a sequência dos ensinamentos de Deus e as instruções para a confecção do tabernáculo, né, como seria este santuário, este tabernáculo de Deus, através de outros detalhes. Tudo isso nós temos então a presença dessa figura de Moisés. Moisés, ele trabalhava como um profeta, porque ele dizia as coisas de Deus para o povo, ele trazia ao povo os ensinamentos de Deus, né? Ele administrava a justiça ali, a justiça entre os conflitos que começavam a acontecer diante do povo, ditando as leis e as normas. Todos iam até ele para que ele desse a sua decisão final. Ele ensinava então, né, tudo aquilo que Moisés ensinou também está lá narrado no livro do Deuteronômio. Nós podemos considerar que o livro do Deuteronômio, ele traz os sermões de Moisés, aquilo que Moisés dizia, ensinava e pregava ao povo na sua caminhada. Moisés era então o profeta, mas Moisés também era o sacerdote. Ele era o sacerdote que intercedia pelo povo, que pedia o perdão, né, a Deus pelos pecados do povo. Moisés, nessa função que ele tinha como profeta, como sacerdote também, ele preanuncia aquilo que Cristo iria fazer pelo seu povo, Cristo como profeta, sacerdote e rei. E Moisés também como condutor, como chefe, né, exercendo a soberania como chefe desse povo, na condução desse povo pelo deserto. Se lá atrás, né, no começo da sua vida, Moisés foi uma pessoa corajosa, uma pessoa destemida, uma pessoa que viu a opressão que o seu povo sofria, né, e nisso acabou matando o egípcio, tendo que fugir. Moisés, então, depois da sua experiência com Deus, depois da sua conversão com Deus, tem uma mudança da sua personalidade. Ele se torna um homem humilde, um homem pacífico, um homem pacificador, né? Diz o texto: Moisés era meu servo e era o mais manso dos homens sobre a face da terra. Tudo isso demonstra, né, o agir de Deus na vida de Moisés, na condução do seu povo até a sua velhice. E num dos episódios da sua caminhada pelo deserto, há lá uma rebelião liderada pela irmã de Moisés, por Miriam, né, conforme narrado no livro de Números 11 e Números capítulo 12, narra a rebelião de Miriam, né? Moisés era criticado pela forma como ele governava. Moisés era criticado pela forma como dirigia o povo e pelo seu comportamento pessoal, né? As atitudes pessoais, as atitudes particulares acabaram virando motivo de fofoca diante do povo. E Miriam então diz, né, a sua irmã, que ele não era um líder preparado e não era um líder qualificado para dirigir o povo. Aí Deus
comparece diante deles, dá a punição a cada um destes líderes rebeldes, né? E diz que estes líderes vão morrer porque pecaram contra o Deus, não cumprindo aqueles ensinamentos que eles tinham acabado de receber. E mais uma vez então Moisés, mesmo criticado, exerce a sua intercessão, pede perdão, né, pelos líderes daquela rebelião, pede a cura da sua irmã que acabou adoentada, né, pelo pecado, né, pelo pecado da rebeldia. E Deus, ouvindo Moisés, ouvindo a intercessão de Moisés, perdoa estes líderes revoltos, a estes pecadores. E Deus vai ensinar lá no livro do Êxodo, no capítulo 11 e 12, que com Moisés é o verdadeiro líder. Então Deus diz: com o meu servo Moisés eu falo face a face, eu não preciso de intermediários, eu não preciso de alguém que seja mediador. Eu me entendo com Moisés e falo com Moisés. As minhas instruções, elas são dadas diretamente a ele, palavra por palavra. Com as outras pessoas, eu falo por sonhos, eu falo por visões, eu falo por sonhos, eu falo por algo intermediário. Mas com Moisés, eu falo face a face, porque ele é o verdadeiro profeta, ele é o meu representante ali diante de todo o povo. E Moisés então chega na sua velhice, depois de toda a sua caminhada, uma caminhada através do pecado do povo. Eles vão ficar 40 anos fazendo a sua caminhada pelo deserto, até o momento da entrada na terra prometida. E Deus diz a Moisés que ele não entrará na terra prometida, né? Por atos passados ali, quando Moisés não acreditou, num dos episódios ali narrado no livro de Números, né, quando Moisés fere uma rocha, né, para que saísse água da rocha, ele não acreditou no poder de Deus de curar o povo, né, de sustentar o povo ali. E por causa deste episódio, deste pecado, ele não entra, né? Deus conversa com ele e diz que ele não vai entrar na terra prometida, mas vai ter que indicar um sucessor. Sucessor este que vai ser Josué, que vai conduzir o povo até a entrada da terra. E Moisés então vai reunir o povo ali no final da sua vida, no final da sua carreira, da sua caminhada, né? Vai falar sobre os erros do povo, as maldições que aconteceram, que acontecem ao povo, quando o povo não segue ao Deus, quando o povo não cumpre os mandamentos divinos. E Moisés vai falar sobre as bênçãos de Deus, as bênçãos que são destinadas a cada um, a cada um que segue os preceitos do Senhor e que se mantém retos e firmes na fé, né, no conhecimento de Deus. Lá no finalzinho do livro do Deuteronômio, no final do Deuteronômio, então, no final desses primeiros 5 livros do Velho Testamento, há então as bênçãos de Moisés, né, o preparo para a entrada na terra e as bênçãos que Moisés deixa com o povo, com as suas instruções para a caminhada do povo. Moisés então é este líder que foi, né, que teve o seu encontro pessoal com Deus, que compreendeu e nos transmitiu o verdadeiro nome de Deus, de Jesus, que foi um dos maiores profetas entre todos os profetas do Velho Testamento. Moisés foi profeta, Moisés foi sacerdote e Moisés foi o mediador entre Deus e o seu povo e o mediador entre Deus e a sua aliança. Assim como a vida de Moisés nos instrui, a vida de Moisés nos inspira, o crente então, baseado nestes ensinos da vida de Moisés, o crente tem a sua chamada, né, o seu encontro pessoal com o Senhor, né, a sua experiência pessoal com Deus, que vai dirigir toda a sua caminhada, que vai dirigir todos os seus passos. O crente na sua caminhada, na sua peregrinação, né, através do estudo da palavra, do estudo da Bíblia, né, da orientação do Espírito na sua fé, ele vai então saber que Deus estará sempre com ele, né, caminhando com ele, orientando, né, e nos atos
né, em todos os eventos de sua vida. O crente pode ter a certeza que Deus estará com ele. Assim como Deus disse a Moisés: eu serei o que serei, né? Eu estarei sempre com vocês. Deus estará sempre conosco na nossa caminhada de fé, preparando-nos então para o nosso encontro com o Senhor, né? Para o nosso encontro futuro com Cristo, para a nossa ressurreição. Então, que estes ensinamentos de Moisés possam nos inspirar na nossa vida, na nossa fé, que possamos então compreendê-los, né, aplicá-los em nossa vida, estudá-los, essa belíssima vida de Moisés, conforme narrado lá no Êxodo, conforme narrado em Números e no Deuteronômio, aplicando estes ensinamentos para a vida da igreja e para a nossa caminhada cristã. Estas são então a reflexão que eu quero deixar com cada um de nós, com cada um de vocês. Obrigado por todos. Amém.